Olá, bem-vindos ao Marketing for Business. Aqui é o espaço para a gente explorar junto as estratégias que fazem o seu negócio local crescer, né? Eu sou apresentadora, especialista em gestão e marketing para negócios. E hoje, olha, a gente vai mergulhar num tema que é, assim, essencial: a arte de vender. É muito mais do que só oferecer um produto, né? Vender é sobre construir confiança, criar relacionamentos que durem. E para essa conversa ficar ainda mais rica, a gente tem um convidado super especial aqui, com uma bagagem, olha, impressionante. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui. Pois é, nos últimos 20 anos, eu tenho me dedicado bastante a ajudar empresas, sabe? A refinar estratégias em várias frentes: gestão, marketing, atendimento, finanças e, claro, vendas também. Vamos ver o que esses materiais que vocês separaram nos mostram. Excelente! Então vamos lá, pelo que a gente viu nesses materiais que recebemos, fica bem claro que vender não é só a transação final, né? A ideia de criar uma experiência legal para o cliente, gerar valor de verdade, construir uma relação, isso aparece bastante. Sem dúvida. E tem um detalhe que um dos artigos ressalta, que parece pequeno, mas olha, o impacto é gigante: usar o nome do cliente. O material fala que isso cria uma conexão quase imediata. É mesmo? Sim. Faz a pessoa sentir, sabe, reconhecida. Não é só mais um número, mais uma venda. Mostra que você está prestando atenção nela como indivíduo. É atenção genuína. Interessante como uma coisa tão básica, né? Mas é reforçada nessas fontes. E isso acho que se conecta muito com outro ponto que está bem forte nos materiais: a tal da escuta ativa. Vários trechos falam que ouvir é mais crucial do que falar. Exato. E pelos documentos, assim, a razão principal parece ser essa necessidade de entender mesmo, antes de sair propondo qualquer coisa. Fazer as perguntas certas, perguntas abertas, e prestar atenção de verdade no que a pessoa responde. Parece que essa é a chave, né? É exatamente isso. Essa escuta atenta, como os materiais indicam, é o que permite entender as dores, as necessidades reais do cliente. Não dá para oferecer uma solução que funcione sem primeiro diagnosticar direito qual é o problema, ou o desejo, né? Entendi. Identificar o que a pessoa está buscando, qual o desafio que ela tem. Isso permite que o vendedor ligue os pontos, sabe? E mostre como o produto ou serviço se encaixa ali, naquela necessidade específica. Sem isso, a abordagem fica muito genérica, perdida. E para fazer essa ligação funcionar, a credibilidade de quem vende é, assim, fundamental. As fontes que a gente analisou, elas reforçam muito a importância de demonstrar confiança, segurança. Uhum. Um dos textos até comenta o efeito péssimo de um vendedor que fica hesitando, que não parece saber do que está falando. O conhecimento profundo do produto, do serviço, é apresentado ali como um pilar dessa confiança toda. Com certeza. E essa confiança, como os materiais estão sugerindo, não é só para fechar a venda ali na hora. Ela é base para criar um relacionamento que dure. As fontes apontam muito para isso. Um bom vendedor pensa lá na frente. No longo prazo. Exato. Ele usa aquela interação para construir uma ponte de confiança, sabe? Entregar valor de verdade, buscar manter aquele vínculo. Isso não só fideliza, como pode até gerar novas vendas por indicação, por exemplo. Falando nisso, em construir confiança, vários desses materiais mencionam o uso de provas sociais, tipo depoimentos, exemplos de sucesso, estudos de caso. Parece que é uma ferramenta poderosa, segundo as fontes, para aumentar a credibilidade e também para lidar com aquelas objeções que sempre aparecem, né? Sim, sim. Mostrar que outras pessoas tiveram resultado positivo com aquilo. É um argumento mais palpável, né? Sim, é um recurso muito valioso. E tudo isso, no fim das contas, leva para a capacidade de oferecer soluções personalizadas. Esse é um tema que aparece muito nos documentos que a gente está vendo. É verdade. Cada cliente é um universo, né? Tem seu contexto, suas motivações. Então, adaptar a conversa, a proposta, faz a pessoa sentir que aquilo foi pensado para ela. Não é uma oferta padrão, de prateleira. Isso agrega um valor percebido enorme. Certo. Então esses são, digamos, os pontos positivos, o que fazer, que os materiais destacam bastante. Mas eles também são bem claros sobre o que não fazer. Vamos dar uma olhada nos erros que, segundo essas fontes, podem colocar tudo a perder. O primeiro, talvez o mais óbvio, que aparece em algumas anotações, é ignorar o cliente.
tratar com descaso, sabe? Não dar bola para as perguntas. Pois é, era um erro básico, mas que infelizmente a gente sabe que acontece. E as fontes classificam isso como fatal para a relação. Outro ponto que os materiais criticam muito é forçar a venda. Sabe aquela pressão clara, aquela insistência que soa até meio desespero? Sim. Isso acende um alerta vermelho para o cliente. Gera desconfiança na hora. Os textos indicam que a decisão de comprar tem que ser natural, fluir, o cliente tem que sentir que ele está no comando, não que está sendo empurrado para comprar. Essa abordagem agressiva geralmente tem um efeito contrário. E tem um dos erros mais graves que eles apontam, com consequências bem sérias para a imagem do negócio, que é mentir ou exagerar. Prometer o que o produto ou serviço não entrega. Ah, isso é terrível. As pontes são unânimes nisso. Destrói a confiança. E muitas vezes é um estrago que não tem conserto. A honestidade aqui não é só questão de ética, né? É estratégia pura para a sobrevivência do negócio. Perfeitamente. Está totalmente alinhado com o que a gente falou sobre construir confiança. E isso nos leva de volta para o erro de falar mais do que ouvir. As fontes descrevem isso como um erro clássico, sabe? Do vendedor ansioso. Sim. Quem fica dominando a conversa, não deixa espaço para o cliente falar, simplesmente não consegue pegar as nuances do que ele realmente precisa, corre um risco gigante de oferecer algo que não tem nada a ver e perder a venda por pura falta de sintonia. O foco tem que estar no cliente, sempre. Tem um ponto interessante que uma das pesquisas levanta, que é sobre ignorar o pós-venda. Parece que muitos processos de venda acabam ali, na hora do pagamento e pronto. Mas essa fonte argumenta que o acompanhamento depois, sabe? Um contato simples para saber se está tudo certo, se a pessoa está gostando. Isso é crucial para fidelizar. Mostra um cuidado que vai além da grana. Faz todo sentido, pensando naquele relacionamento de longo prazo que a gente mencionou antes. E por fim, um erro que demonstra, sim, falta de respeito e de profissionalismo, destacado em algumas dicas práticas lá nos materiais. Desrespeitar o tempo do cliente. Verdade. Ninguém gosta de enrolação, né? Ser objetivo, claro, organizado na hora de apresentar as coisas e ir direto ao ponto se o cliente está com pressa. São atitudes que valorizam o tempo do outro e demonstram respeito. Entendido. Agora, vamos tentar conectar isso tudo com as dicas mais práticas e aqueles exemplos de setores específicos que as fontes trouxeram. Os materiais juntam algumas técnicas que parecem úteis. Construir o tal do rapport, né? Aquela quebra de gelo inicial, criar empatia. Sim, fundamental. Repetir o nome do cliente, como a gente já viu. Usar perguntas abertas para fazer a pessoa falar mais. A técnica do espelhamento, que é ajustar sutilmente a linguagem do corpo, o tom de voz ao do cliente. Focar sempre nos benefícios para a pessoa, não só nas características técnicas do produto. E isso, o que ela ganha com isso. Exato. E abordar as objeções com calma, usar dados, mostrar empatia, sem transformar numa briga. E, claro, um fechamento de venda que seja natural, sem forçar a barra. Essas dicas práticas são ótimas. E é muito legal ver nos materiais como esses princípios gerais se aplicam de forma tão específica em cada contexto, né? Por exemplo, na loja de tecidos, uma das fontes detalha muito a importância de entender o propósito da compra. É para fazer um vestido de festa? Uma cortina para a sala? Um artesanato? Muda tudo, né? Completamente. Cada coisa exige um tipo de tecido diferente, um caimento, uma orientação específica. Não é só desenrolar o tecido e mostrar. Exato. E o vendedor, segundo essa fonte, tem que conhecer o estoque muito bem, saber a composição, a durabilidade, os cuidados que precisa ter e, algo que eles frisam, permitir que o cliente toque e sinta a textura do tecido. O que não fazer ali, segundo o material, nunca desvalorizar a escolha do cliente, mesmo que pareça simples, e sempre lembrar de oferecer os complementos, né? Linha, zíper, agulha. Perfeito. Já no caso da clínica de estética, que é outra área que as fontes abordam, o foco vai muito para o atendimento acolhedor, para a escuta empática mesmo. Tem que entender fundo o que a pessoa busca ali. É reduzir medida, cuidar da pele, combater o envelhecimento, ou às vezes é só um momento para ela mesma, de autocuidado. Sim, a motivação pode variar muito. E a personalização aqui é ainda mais crítica. Apresentar soluções que são customizadas e uma coisa que a fonte enfatiza bastante, mostrar resultados reais, sabe? Fotos de antes e depois, claro, sempre com autorização,
para gerar confiança. E a questão da ética nesse setor é super delicada, né? Os materiais alertam muito contra prometer resultado milagroso, coisa irreal, isso pode ser péssimo. Devastador. Área segura e focar no valor emocional que aquilo traz, como melhorar a autoestima, o bem-estar. Precisamente. E o terceiro exemplo que a gente tem nos materiais é a loja de materiais elétricos. Aqui, claro, o conhecimento técnico do vendedor é essencial, mas a forma de passar isso também é. Com certeza. As fontes destacam a necessidade de ouvir a real necessidade. É para uma reforminha em casa ou para uma instalação industrial. E, muito importante, explicar tudo de forma clara, sabe? Evitar aquele excesso de jargão técnico que só confunde ou intimida quem é leigo no assunto. Sim, e apresentar alternativas de produtos, explicar a diferença de preço, de qualidade, também é algo valorizado nos textos. Dar umas dicas de segurança na instalação mostra um cuidado extra que agrega muito valor. E a ideia de pensar na solução completa. Se o cliente está levando fio, talvez precise de disjuntor, tomada. Exato. Já oferecer. Oferecer isso de forma proativa ajuda bastante. E o erro crasso aqui, que as fontes apontam, vender produto inadequado que coloque a segurança da pessoa em risco. A responsabilidade é imensa. Nossa, sem dúvida. Segurança é... Não tem negociação nesse ramo. Muito bom. Então, olha, juntando os pontos de todos esses materiais que a gente analisou, fica bem nítido um padrão, né? Não importa o que se vende, se é tecido, tratamento estético, material elétrico ou qualquer outra coisa à venda que funciona, a venda ética, como está descrita nessas fontes, se baseia nos pilares que se repetem. Entender o cliente de verdade, construir uma relação de confiança, personalizar ao máximo a abordagem e pensar no longo prazo. No fundo, é sobre resolver problema e entregar valor genuíno. Uma ótima síntese do que os materiais mostraram pra gente. E vale a pena reforçar que essas práticas não são só, digamos, um perfume no atendimento, né? Elas têm um impacto direto e profundo na reputação do negócio, na sustentabilidade dele. A venda feita com ética, com foco no cliente, como a gente viu nas fontes, não é só um diferencial. É um fundamento para uma gestão sólida, para um crescimento que seja saudável e duradouro. Clientes fiéis, aqueles que viram promotores da marca, geralmente nascem desse tipo de interação, positiva e de confiança. Excelente ponto. Então, só para a gente amarrar as ideias-chave que saíram dessa nossa análise dos materiais. Ouvir mais, falar menos e com intenção. Adaptar a abordagem para cada cliente. Ser transparente, honesto, sempre. Focar em construir relacionamento, não só em fechar a venda do dia. E manter a necessidade real do cliente ali, ó, no centro de tudo. E fica, talvez, uma reflexão final inspirada por essa análise toda. Como será que as equipes de vendas, nos negócios que estão ouvindo a gente, estão de fato cultivando esses relacionamentos de confiança no dia a dia? Será que o foco principal é só bater a meta do mês? Ou existe um esforço consciente, sabe, para construir uma base de clientes leais, entregando valor de forma consistente e agindo com ética? Uma pergunta muito boa para se pensar, viu? E para quem está buscando se aprofundar ainda mais nessas estratégias para fazer o negócio crescer sempre, fica a dica da mentoria Marketing para Negócios. É uma mentoria especializada mesmo, feita para negócios que querem estar sempre evoluindo. O contato para saber mais detalhes tá no link aqui na descrição, ou dá para chamar direto no WhatsApp. O link é https://651799709062. Queria agradecer demais ao nosso especialista por compartilhar tanto conhecimento e ajudar a gente a tirar o ouro desses materiais hoje. Foi ótima a conversa. O prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite e pela análise conjunta. Foi muito bom. E obrigado a quem nos ouve e confiou seus materiais para essa nossa exploração. A gente espera que os insights tenham sido úteis. Até a próxima!